Pelo nome sim, né? Bem, quem está aqui na igreja, você não precisa nem abrir a Bíblia, é só ler, se você enxerga. Mas quem está fora, porque esse culto está sendo transmitido via internet, então lá em casa, você que está em casa, o texto de hoje está em Gênesis, capítulo 32, no versículo 24 em diante. Diz assim: Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, um homem, até que a alva subia, até amanhecer. Trocando os miúdos aqui, até amanhecer. E vendo que não prevalecia contra ele, esse anjo, esse homem, tocou a juntura de sua coxa, Jacó, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, esse anjo, esse ser celestial disse: Deixa-me ir, porque já amanheceu, a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei, Jacó disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, Jacó disse: Qual é o teu nome? E o anjo disse: Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse o anjo: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas se chamará Israel. Porém, por quê? Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E o anjo disse: Por que perguntas pelo meu nome? Ele respondeu. E abençoou, esse anjo, ser celestial, abençoou Jacó ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma não morreu, foi salva. E saiu do sol, estava amanhecendo, quando passou a Peniel, esse lugar. E Jacó manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido, os animais, né, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Amém. Até aqui. Você pode sentar agora? Aleluia. Talvez a mensagem dessa noite seja bem curta. Talvez seja bem curta. Mas Deus vai falar diretamente com você nesse texto. Porque a palavra, como sempre disse, ela diz assim, né? Em Isaías 55:11, que a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia para Deus, mas ela vai operar no seu coração. E ele fala assim que é como a chuva, né? Que cai dos céus e rega a terra e a planta nasce. Então a chuva, irmãos, ela tem um objetivo. A palavra de Deus é o mesmo objetivo, que é cair no seu coração como uma água de chuva, que vai regar o seu coração. E no seu coração vai nascer plantas. Então vai ter um resultado. Isso tudo é simbolismo. Só para você entender que a palavra que está saindo hoje, irmãos, ela vai fazer isso no seu coração. A não ser que você feche o coração, endureça o coração, e resista à palavra de Deus. Como muitos resistem, né? Ele fala assim: irmãos, o batismo é necessário. E as pessoas não vão para o batismo. Por exemplo, eu posso ter liberdade aqui de falar sobre a filha da Isabel. Irmãos, faz 8 ou 10 anos que nós estamos falando sobre o batismo. É ou não? As pessoas resistem. E é possível você resistir à palavra de hoje também. Porque talvez você não veio aqui para ouvir o que eu vou dizer. Pode ser que eu esteja falando para uma pessoa assim. Você queria ouvir outra coisa. Talvez você tenha que falar com Deus: mas eu quero ouvir o Senhor falar sobre a minha família, sobre o meu emprego, trabalho, sobre as minhas finanças. Você, não sei se Deus vai falar isso, mas aí você vai embora e Deus falou uma outra coisa. Porque Deus sabe o que você precisa. E você não sabe o que você precisa. Você tem pedido coisas a Deus que não é do agrado de Deus. Deus disse não para você. É mesmo que seu filho pediu um revólver
uma arma de fogo. Aí você vai dizer para ele que não. Aí ele vai bater o pé, ele vai dizer assim, meu pai é muito ruim. Eu pedi isso para ele, ele falou que me daria presente e agora não quer dar o presente. Porque Deus, irmãos, ele faz essa escolha. A escolha, ele sabe como dar para você, o que dar e o tempo que ele pode dar para você, aquilo que você que vai agradar a Deus, a ele mesmo. Então, o que glorifica a Deus é aquilo que ele vai te dar. Se você pedir alguma coisa que não está na palavra, ele vai dizer não. Você não pode, isso não pode. Ou isso é perigoso agora, ou não pode ser agora. Vai ser no tempo dele. Então, assim, a palavra de Deus, ela vem. E se você resistir à palavra de Deus, então você vai ficar numa situação difícil, porque você está em desobediência. O que Deus quer é um coração limpo, onde a palavra dele pode encher. Por isso que eu tenho dito assim, irmãos, as coisas materiais, você pode ter quanto quiser, não há nenhum impedimento, mas ela não pode estar registrada no seu coração. Não há lugar. Está errado isso. Você registrar os seus bens materiais no seu coração. Eu tenho uma casa, então ela está no seu coração. Você não larga aquela casa. Ela está com você. É coisa material. Irmãos, a casa tem que ser registrada no cartório. O coração é só as coisas de Deus. Na Bíblia você não vê outra coisa a não ser coisas espirituais. Deus fala de coisas espirituais, porque as coisas espirituais são eternas. E as coisas aqui da terra são passageiras. Tem lugar de registrar. O seu carro é registrado no Detran, não é no coração. Eu tenho um carro, é só meu. Aí Deus fala assim, mas você está enganado. Esse carro não é seu. Você pode, mês que vem, não ter mais um carro. É muito comum. Agora, se você tiver registrado as coisas de Deus no seu coração, ele diz assim, as outras coisas eu acrescento. Eu te dou. Ele está dizendo, eu te dou. As outras coisas que ele fala são todas as coisas que você precisa aqui na terra. Ele te dá. O que, por exemplo? Saúde, trabalho, família, casamento, as coisas da terra. Ele vai te dar. Por quê? Porque o seu coração está cheio dele. Você abrir a boca e dizer, Senhor, eu preciso de algo aqui na terra. E glorifique o seu nome. É a certeza absoluta. Está liberado. Então os anjos vêm por trás. Ok? Entenderam até aqui? E nós vamos falar de Jacó. Quem é Jacó? Hoje é você. Porque o que você precisa saber de Jacó? Se há 3.500 anos aproximadamente, ele viveu e morreu. Então nós não precisamos nada dele. Precisamos do ensinamento que Deus deixou para nós através de Jacó. Então Deus considera você hoje um Jacó. Então o que vai acontecer com Jacó vai acontecer com você. É isso que ele quer dizer. Quem foi Jacó? Jacó, ele teve uma ascendência, né? Que foi Abraão. Então, para você conhecer, Abraão teve um filho, Isaac teve esse filho, Jacó. Então, ele é um patriarca. É dali que começou a nossa descendência, nossa linhagem. Veio de lá, ok? Espiritual. Então a Bíblia fala assim, no Novo Testamento diz assim, Gálatas 3, se você crê em Jesus, aceitar Jesus, algumas pessoas até acham que aceitar hoje, aceitar no coração, uma transformação, uma vida nova, você é também da descendência de Abraão. Então nós estamos considerando você Jacó, você é da descendência de Abraão. As promessas que Deus fez em Abraão são todas as promessas que ele diz que 8.000 promessas. Eu contei, não sei se é verdade. Irmãos, todas elas estão à sua disposição. Todas elas, Deus olha assim e fala assim, esse meu filho, não importa se você é grande ou pequeno, se tem condições materiais ou não, ele falou, esse meu filho tem direito às promessas que eu falei para Abraão. Você fala, mas é verdade? A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que ele confirmou para o seu filho a mesma promessa, Isaac. Ele representa o próprio Jesus. Isaac é a figura de Jesus. Abraão levou ele lá para sacrificar no altar. E aí, aconteceu que acho que você já sabe. Então ele representa o próprio Jesus. Isaac levou a lenha nas costas até o Monte Moriá. O monte onde iria ser
sacrificado, Jesus também levou o madeiro até o lugar de ser sacrificado. Então, só para você entender esse começo. Então, Isaac é filho de Abraão. Depois, Isaac também tem um filho que é Jacó. E eles, os três, irmãos, fazem parte dos patriarcas. É deles que vieram a nossa linhagem. Espiritualmente, Abraão é pai, nosso pai. Os judeus chamam Abraão de pai sempre. Nós não temos ainda, não temos essa condição, irmãos, porque nós buscamos uma pessoa que é dessa linhagem só. Não é Abraão que nós buscamos. Nós buscamos o seu descendente, que é Jesus. Você vai postar ele depois. Ele fala, todos estão ligados a Jesus, também é da mesma linhagem. Ok? Então, você hoje é o Jacó. E o que aconteceu com o Jacó? Jacó, irmãos, ele é um homem, primeiro, persistente. É isso que Deus está falando para vocês ser também. Persistente. Jacó, irmãos, quando saiu de casa, ele foi para uma terra que Deus havia dito, e ele foi trabalhar para o seu tio. E ele queria casar com a filha do tio, porque naquela época poderia casar parente com parente. Porque ainda a alma não estava degenerada como hoje. Ainda poderia ser. Então ele falou, o sogro dele falou assim, então se você trabalhar 7 anos para mim, você pode casar com a minha filha. E ele trabalhou 7 anos, perseverante. Porque o amor dele pela filha, né, por aquela moça, era muito grande. Assim como Deus está falando para você também. Quando vocês quiserem se casar, ou namorar, ou noivar, com a noiva que Deus escolheu, que é Jesus, você precisa também perseverar da mesma coisa. E eu quero essa noiva. Eu quero esse casamento. Então você persevera por esse motivo. Por que eu falo isso? Porque há muitos crentes que vão desistir. Não perseveram. Fizeram uma campanha, Deus não abriu a mão para ver se ele tinha menos vontade de ganhar o que ele estava pedindo. E não ganhou e foi embora. Uma persistência, não quis. Deus olha como isso, não quis. Ele vai embora. Quantos já foram? Quantos fizeram uma campanha e foram embora? Ou 2 ou 3. Jacó perseverou 7 anos trabalhando. Não foi campanha. Não foi ficar sentado ouvindo Deus. Trabalhando. Cuidando do gado. Cuidando do rebanho. Aí quando chegou no dia de casamento, resolveu então o sogro dele não dar aquela filha para ele. E ele então recebeu uma filha que ele não queria. Aí o sogro falou, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou. E ele perseverou. Perseverança. O objetivo estava estabelecido no coração dele. Assim como Deus está dizendo para você, hoje, nessa noite, que dentro do seu coração tem que ter um objetivo firme, que é buscar o próprio Senhor. Objetivo firme. Quando passaram ainda mais 7 anos, ele recebeu realmente aquela filha que ele queria. E casou com ela. E aí o patrão, sogro dele, falou assim, você já vai embora? Ele falou, agora eu vou embora. Né? Ele falou, não, fique trabalhando comigo. Por quê? Porque eu vi que Deus me prosperou por causa de você. Perseverança, objetivo firme, persistência. Aí falou assim, então trabalha para mim, porque trabalhou mais 6 anos. 7 mais 7, 14 mais 6, 20 anos. Trabalhou para o mesmo pessoa. E quando ele trabalhou mais 6 anos, irmãos, ele falou assim, pede o salário que você quer. Eu te dou. Daí para frente não vou contar a história, porque não é esse o objetivo hoje. A perseverança de Jacó foi assim, é isso que Deus está falando. Então Jacó, quando ele estava voltando desses 20 anos, então ele teria que encontrar com o irmão dele. Ele tinha uma rixa com o irmão. E falou, e agora? O que eu vou fazer? O irmão vai me matar. Porque lá é assim, né? Vai me matar. Então aparece esse ser celestial que ninguém sabe quem é. Uma hora fala que é um homem, outra hora diz que lutou com Deus. Mas era um ser mandado por Deus. Isso é certeza absoluta. E Jacó estava lutando com ele. Jacó perseverou tanto, irmãos, que ele lutou a noite inteirinha. Inteira. Não desistiu. E quando aquele anjo falou assim, não dá mais, eu preciso ir embora. A alvo está vindo, está amanhecendo. Ele falou, não te deixarei até que você me dê a bênção. Irmãos, então Jacó, ele lutou com esse homem
até receber a bênção. E Deus está dizendo a mesma coisa para você. Você não desistir até que receba a sua bênção. Porque Deus está prometendo isso. E Ele falou, você vai receber pela sua perseverança. A bênção de Deus, mas a vitória, ela está nessa condição. De você perseverar. De você não desistir. De você que estabeleceu o objetivo de servir a Deus. Ele está dizendo assim, a sua vitória vem. Não vai ser fácil. Mas Deus está com você. Jacó, ele venceu, a palavra fala que venceu a Deus, mas nenhum homem pode vencer a Deus. Na realidade, o que ele venceu não foi a persistência dele de não desistir. Aleluia. Porque ele poderia desistir, porque estava difícil para ele aquela luta. E aí quando ele vence, então ele falou, agora o seu nome será mudado. Irmãos, o nome naquele tempo, Velho Testamento, não é como hoje. O nome significava o caráter da pessoa. Jacó queria dizer assim, ou aquele que engana, aquele que trapaceia. Esse era o nome de Jacó. Mas ele falou, como você venceu, como você lutou, como um príncipe. Irmãos, se você soubesse como um príncipe luta, príncipe, filho do rei, irmãos, ele luta porque ele é treinado pelo rei para lutar. Então ele falou, você lutou como um príncipe, como um treinado, como aquele que está apto. Então o seu nome será mudado. Qual é o meu nome então? Israel. Israel. Aquele que sabe lutar. Israel quer dizer isso, aquele que luta, aquele que sabe lutar, aquele que vence. Então Jacó, ele foi um vencedor dessa maneira. E Deus está dizendo a mesma coisa para você. Irmãos, persistência é isso. Se Jesus tivesse desistido no caminho, nenhum de nós seria salvo. Jesus é aquele modelo, irmãos. Quanto ele sofreu? Sofreu muito para nos salvar, gratuitamente. Mas ele não desistiu. Perseverança. Nós vemos Caleb, irmãos, quando o povo entra em Canaã, irmãos, a terra seria dividida. Seria dividida entre 12 tribos. E alguns que estavam ainda juntos. E ele recebeu, Caleb recebeu a melhor cidade, Hebrom, a cidade que morou Abraão. Aquela terra é onde Abraão morava. Ele recebeu aquela terra, sabe quando? 45 anos depois da entrada em Canaã. Então Deus está dizendo assim que a sua perseverança é isso. Ele perseverou, ele esperou o seu tempo e aí recebeu grande vitória. Assim, dessa maneira, então Deus está dizendo a mesma coisa. Pode ser que sua vitória não seja amanhã, hoje, mas ele está dizendo que haverá a vitória, se você não desistir. Porque se você desistir, até os galardões você perde. Nós temos uma palavra também de Filipenses, que vai colocar ali, que o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, fala a mesma coisa. Mesma palavra, ele está dizendo assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, ou chamado, por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Essa é a direção, esse é o objetivo, esse é o propósito, caminhar na direção de Jesus, não olhar para trás mais, não olhar para o que o obreiro está fazendo, o vizinho está fazendo, que o pastor fez isso. O que você tem com eles? Você tem com Cristo. Seu propósito é com Cristo, seu objetivo é Cristo, não são pessoas. Se estão errando, deixa. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás. A sua vida pregressa. Você vai ficar lembrando? Deixa isso para trás, já passou. Agora o seu alvo é Jesus. Não desvie, irmãos, para a direita ou esquerda. Não fica ouvindo abobrinha. Você ouve aqui, ouve lá, daqui a pouco Cristo desaparece da sua vida. Você está olhando tantas coisas? Cristo está dizendo, olhe para Ele. Olhe para Ele. O objetivo é Cristo. O objetivo é salvação. O
objetivo é agradar a Ele. O objetivo é você fazer o bem. Fazer o bem. Para você alcançar. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Você não cai. Você não cai. Lembra de Pedro? Pedro disse para Jesus: se o Senhor está andando sobre as águas, então deixe que eu vá também. Ele disse: sim, pode vir. Pedro saiu andando por cima das águas, irmão. Até quando? Até quando se desviou da visão que ele tinha, da direção que ele tinha. Começou a olhar para o vento, para a tempestade, para as grandes ondas. E muitas vezes não acontece conosco também. A gente se desvia de Cristo, aí começa a olhar as coisas, né? Problema ali, problema lá, problema no pastor, problema no obreiro, no vizinho, no parente. Aí começa a afundar. Você só afunda, irmãos. Só afunda quando se desvia de Jesus. Seu olhar, sua visão. Se você perde o foco, você não focaliza mais a luz, aí você vai para a escuridão. Irmãos, olha, veja o que Deus está falando. Talvez esteja falando para pessoas assim, né? Que ao invés de olhar para Cristo, fica olhando para as coisas. Aí cai mesmo, afunda. Que a palavra nos ensina isso. Pedro começou a afundar quando ele percebeu que tinha problema. E ele falou assim: eu vou morrer aqui, eu vou afundar aqui. E aí começou a afundar. Na sua mente, irmãos, precisa ter um objetivo certo, claro. Cristo. Eu sirvo a Cristo. Esse é meu alvo. E eu vou. Não precisa ir para lá e para cá, irmãos. Você vai diretamente a Cristo. Sua vida muda totalmente. A categoria da sua vida, a característica dela, da sua vida, irmãos, muda totalmente. Porque Cristo está em você. Ele sabe disso. Ele sabe quem está olhando para ele. Lembra daquela mulher que entrou na igreja encurvada, olhando só para o chão? Jesus falou: não, você não pode, tem que levantar essa cabeça. Aí expulsou o demônio que estava nela. Então quando você está olhando muito para a terra, irmãos, as coisas, porque Satanás está fazendo isso. É ele que está fazendo isso. Deus não faz. Então levanta a cabeça, olha para Cristo. Pare de olhar para as outras coisas. Que Deus diz na palavra que toda Santa Ceia lido aqui, irmãos, analise cada um a si mesmo. Analise sua vida, não do outro. Você tem que analisar a sua vida. Para tomar Santa Ceia é isso. Sua vida. Não adianta você corrigir os outros. Corrija você primeiro. Aí você recebe Cristo no coração. Aí seu olhar vai ser diferente para o que está errando lá. Totalmente diferente. Você vai lá com outros olhos. Como Jesus olhava. Jesus olhou para Mateus. Eu sempre falo esse exemplo aqui. É importante. Mateus, um homem, irmãos, terrível. Ele era um homem que roubava muito. Ele traía Israel. Era um homem não bem quisto. Ninguém queria saber dele. Um judeu. Porque Mateus era um judeu. Jesus, quando passou naquela banca onde ele recolhia impostos, muito além do que era permitido por Roma, irmãos, Jesus viu nele algo diferente. Ele falou: vocês estão dizendo que ele é ladrão, que é traidor e tudo. Eu estou vendo um homem que vai escrever um livro que vai salvar muita gente. Glória a Deus, aleluia. Então Deus olha para você da mesma maneira. Amém. Ele não olha para você e fala que você é um viciado. Deus não olha pecado. Deus não quer olhar pecado, porque sabe que você vai pecar mesmo. Então não adianta nada fazer. Mas Ele quer saber se você vai adorar Ele. Aleluia. Então Ele chama nas condições que está, lameado, cheio de lama, e fala: esse vai ser um adorador. Esse vai pregar a palavra. Esse vai profetizar. Esse vai me agradar. Aí o irmão fala assim: não, mas é um viciado. É um monte de coisa, né? Tem por aí. Não, mas ele não vê isso. Ele quer olhar para você e falar assim: ele será transformado. De ladrão para apóstolo. De um homem perdido para um homem salvo. De um homem que ninguém queria nada a ver com ele, mas agora todo mundo corre atrás dele. Recebeu a bênção, recebeu o ensinamento apostólico.
totalmente diferente. É isso que Deus quer dizer. Amém. Irmão, Jacó, veja bem, vou terminar. Jacó era um homem de Deus mesmo. Sabe o que aconteceu com ele? Quando aquele anjo viu que ele estava perseverante, que não queria desgrudar dele, então ele tocou na juntura da coxa, mais ou menos aqui, e deslocou o nervo. Jacó nunca mais andou da mesma maneira, nunca mais. E Deus fala para você a mesma coisa. Quando você recebeu Jesus, que você lutava contra, Aleluia. Deus fez você também sentir isso. Aleluia. Você nunca mais vai andar igual. Amém. Nunca mais. Jacó nunca mais andou igual. Ele era um homem marcado. Todo mundo que olhava de longe falava, aquele é Jacó. Esse Jacó. Por quê? Porque ele começou a andar diferente. Amém. Deus vai deslocar a juntura. Aleluia. Se você resistir a Deus, Ele vai deslocar. Vou repetir para você não esquecer. Deus vai deslocar a juntura. Está dizendo? Amém. Você está muito resistente. Está muito resistente. Ele não tem outro jeito a fazer. Não é porque é de outra maneira. Porque ele te quer mal, não. Porque ele te quer bem. Ele quer fazer você andar diferente. Todo mundo que olhar para você vai dizer que você é diferente. Aleluia. Ele vai deslocar a juntura. Irmãos, estou repetindo, porque isso vem em inspiração. Glória a Deus. Vai deslocar. Isso dói. Verdade. Mas também você nunca mais na sua vida você vai deixar dele. Aleluia. Porque é uma marca que ele deixa. É uma marca muito forte. Muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus me diz que no nosso meio, nessas condições, tem 3 pessoas. Que ele precisa deslocar. Porque você não está andando de acordo com a vontade dele. E você vai andar de acordo com a vontade dele, por causa da palavra que veio. Amém. Ele não pode deixar passar. Mas você pode se consertar antes, rapidinho. Você tem que falar com Deus. Sou eu mesmo? Porque com certeza você sabe já se é você ou não. Fala com Deus e pede oportunidade. Não precisa fazer porque eu já vou me levantar. Eu já vou andar diferente daqui para frente. Então presta bastante atenção. Porque a palavra de Deus ela não é brincadeira, irmãos. Não é uma brincadeira simples. É uma verdade absoluta. A palavra dele não passa, é uma lei que não passa. Passarão os céus e a terra, vai passar muitas coisas, mas a palavra não. Ela vai fazer acontecer. Senão não viria assim. Então Deus está dizendo para você perseverar. Não desista de lutar. Não desista. Porque a vitória vem mais cedo ou mais tarde. Então ele não deixou. Enquanto a bênção não chegou, ele não largou. Jacó não deixou. E aí teve o seu nome mudado. O seu caráter, né, mudado. Porque o nome significava o caráter. Fala, agora o seu caráter vai mudar. Jacó para Israel. Agora ninguém vai te chamar mais desse nome. Enganador, viciado, prostituta. Vai mudar seu nome. Você vai se chamar príncipe, aquele que luta, aquele que agrada a Deus, aquele que persevera, que insiste, mesmo na dor. Então, para terminar, eu vou dizer o que Deus me falou. Na obra dele, você vai se ferir.
você trabalhar na obra dele, você tem que ser ferido. Jacó foi ferido. Aleluia. Jesus foi ferido. Os apóstolos foram feridos. Você não. Você vai receber um ferimento. Se é que você já não tem, né? Porque aqui eu sei que o obreiro já foi ferido. Porque precisa. Não tem outro jeito. Vou encerrar assim. Para fazer a obra de Deus, você vai ser ferido. Pelo irmão, pelo parente. É isso que está dizendo. Você vai ser ferido. E aí você vai ser fortalecido por Deus. Aleluia. O ferimento não é o problema. Não é o problema. O ferimento é uma graça de Deus, que vai fazer você caminhar de acordo com a vontade dele. Amém. Manquetejando, mancando. Mas é a vontade dele. Amém? Amém. Então vamos orar a Deus? Então, o grupo louvor pode vir cantar sobre Jacó. Ainda falta um tempinho, vai dar tempo aí. Enquanto isso, irmão, você pode observar, colocar na sua mente assim o que Deus falou resumidamente, né, hoje. Se é isso mesmo, se é você mesmo que precisa de um tratamento, Deus